Pode iniciar, então? Pode sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Quero agradecer a lembrança do meu nome aí pela Lapa, para poder tentar contribuir com vocês com um bate-papo hoje nesse feriado. Meu nome é José Geraldo Isola, sou médico veterinário e atualmente eu trabalho com a parte de intensivismo, também trabalho com a parte de emergência, né? E com a parte de fisioterapia e acupuntura veterinária. Além disso, sou sócio proprietário do Capisvet, que é uma escola de cursos em Ribeirão Preto também. Então, em conversa com o pessoal da organização, o tema que nós escolhemos para conversar hoje com vocês é o de procedimentos invasivos no diagnóstico das emergências, né? Eu peço desculpa a vocês, eu não estou em Ribeirão, estou aqui no sítio, então não está tudo bonitinho, né? Como se fosse em casa. Estou com esse fone intergaláctico aqui que brilha até, mas vamos lá, o que importa é o nosso estudo mesmo. Bom, pessoal, então, para a gente poder conversar um pouco sobre esses procedimentos invasivos, quando a gente fala essa palavra invasivo, né, o pessoal às vezes tem até um certo medo, né, pela próprio nome, né, mas invasivo é praticamente tudo que a gente vai acabar inserindo no paciente, seja em cavidade ou como, por exemplo, até um tubo, né, orotraqueal ou mesmo canular uma veia, isso também é um procedimento invasivo. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, além dos procedimentos invasivos de rotina, são também os procedimentos invasivos que nos auxiliam no diagnóstico das emergências, que esses sim são procedimentos, digamos, mais invasivos um pouco e que vão passar bastante informação para a gente no diagnóstico de algumas emergências, certo? Bom, então, dando início, procedimentos invasivos, pessoal, são procedimentos médicos que envolvem a penetração em cavidades do corpo ou a ruptura de barreiras naturais. Barreiras naturais a gente entenderia como, por exemplo, a própria pele, tá? Cada procedimento invasivo requer um planejamento e uma execução cuidadosa por parte da equipe médica. E isso é um ponto que a gente precisa considerar, porque por mais que muitos dos procedimentos invasivos que a gente faz no atendimento emergencial são feitos na sala de emergência, esses procedimentos, ainda que feitos fora de um centro cirúrgico, de um lugar mais apropriado para algo mais invasivo, né? Dá para ser feito sim na sala de emergência, para as clínicas que não têm sala de emergência, ser feito num consultório, né? Ou às vezes até mesmo na própria internação, como já vi várias clínicas que fazem esses procedimentos na internação também. Mas, de qualquer modo, precisamos lembrar que precisa de um planejamento para essa execução, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, acessar uma cavidade torácica sem o um mínimo de higiene, sem pelo menos uma tricotomia bem feita, sem uma sepsia bem feita, né? Então, isso deve ser muito lembrado pela equipe de emergência durante esses atendimentos. Já os procedimentos invasivos podem favorecer também infecções hospitalares, então por isso que precisa ser tão bem planejado, e esse planejamento também vem aí em conjunto com uma série de procedimentos que visem minimizar qualquer tipo de risco de contaminação para esse paciente, já que, como o próprio nome diz, será invasivo. Né? Então, às vezes, aí a gente está lutando na emergência para salvar o nosso paciente e muitas vezes, por uma besteira, né, por uma bobeira ali, um descuido no atendimento emergencial, a gente pode acabar prejudicando mais ainda a vida desse paciente. Talvez não ali naquele momento, mas a um curto, médio prazo, né, por exemplo, com uma infecção nova, alguma coisa que foi adquirida ali durante o momento do atendimento emergencial, tá? Então,
do que a gente vai falar, né? Quais são esses procedimentos aí invasivos que a gente vai abordar hoje? A intubação orotraqueal, a gente vai falar um pouquinho de cricotireoidostomia também, traqueostomia, abdominocentese, toracocentese, tubo torácico e as sondas, a sonda tanto a uretral quanto a nasogástrica. Então, todos esses procedimentos, eles são considerados procedimentos invasivos, né? Por quê? Porque a gente vai ou penetrar a cavidade do paciente ou penetrar aí a pele, enfim. O importante é a gente entender que vai entrar no paciente, tá? Uh, o pessoal às vezes fala assim, mas uma sonda nasogástrica é um procedimento invasivo? Sim, a gente vai, por exemplo, inserir uma sonda, um tubo, né, que vai penetrar pela narina, passar pela faringe, pela laringe, e até chegar, passando pelo esôfago até chegar no estômago. Então, vejam por quantas estruturas anatômicas esse tubo vai passar e, obviamente, durante essa passagem, complicações podem ocorrer e também as próprias infecções, contaminações também podem acabar ocorrendo. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para isso. Bom, relembrando um pouco da emergência, para a gente entender quando utilizar cada procedimento desse e por que alguns desses procedimentos são tão ricos em informações diagnósticas para a gente também, tá? Pessoal, de acordo aí com o professor Rabelo, né, a gente tem uma triagem do paciente grave, do paciente em emergência. Essas classes são divididas em 4 classes, classe 1, 2, 3 e 4. Onde a classe 1 e a classe 2 são as emergências, né? A classe 1 talvez mais emergencial, porque, como aqui a gente nota, nós vamos tratar o paciente classe 1 praticamente como se ele estivesse numa parada cardiorrespiratória. Então, seria assim, o cúmulo, né, da emergência, o ápice da emergência. Um animal que não respira, um animal que não tem batimento cardíaco, que está parando, seria realmente o ápice aí da nossa emergência. E como vai estar esse paciente 1? Esse paciente pode ter inconsciência, né, apneia ou padrão respiratório agônico, ausência de pulso ou pulso não detectável, um pulso muito fraco, um pulso muito profundo, né? Esse paciente pode apresentar também hipotermia, midríase e ausência de choque cardíaco, ou seja, ausência de batimento cardíaco, tá? Então, esse paciente, por essas características desse paciente ser classificado em classe 1, o que a gente nota? Que basicamente o cérebro ele está parando de funcionar, está entrando em dormência. O que quer dizer isso? É aquele paciente que não responde, que não tem reflexo, né? É aquele paciente que a principal característica dessa classe é a inconsciência, né? Ou então aquele paciente que não respira ou que respira muito, muito mal. E se ele não respira ou respira mal, nós vamos ter o quê? Muito provavelmente um déficit muito grande de oxigênio. E a gente sabe que o que faz manter, né, o que mantém o cérebro ativo, o que mantém o cérebro desperto, o sistema nervoso funcionando, é a presença de oxigênio. O cérebro não vive, não sobrevive sem oxigênio. Por isso que ele tem uma série de efeitos compensatórios, aí principalmente quando a gente tem uma queda de pressão, por exemplo, para que ele consiga aumentar o fluxo sanguíneo no centro, que seria ele, o coração e o pulmão, né? Prejudicando de algum modo a periferia, que seria todo o resto, para poder compensar e fazer com que esse volume de sangue chegue mais e com pressão no cérebro para poder levar o oxigênio. Então, essa palavrinha mágica vocês não podem se esquecer em emergência: oxigênio, tá? O cérebro precisa do tal do oxigênio. Já o paciente classe 2 é aquele paciente que está praticamente no mesmo risco,
A única diferença dele, ele não está ou ele não é considerado praticamente como ou entrando em uma parada cardiorrespiratória. Porém, é um paciente que respira ou ventila mal, né? Ele pode aí apresentar uma possível estabilidade cardiovascular, ou seja, o coração bate, não sabemos se com arritmia ou ou uma taquicardia, uma bradicardia, mas o coração pelo menos está batendo, mas ele possivelmente pode apresentar aí uma obstrução de via aéreas, ele pode apresentar dificuldade respiratória. É aquele animal, por exemplo, que chega em edema pulmonar cardiogênico na emergência. É aquele paciente que chega muito estressado, com colapso de traqueia muito severo, falta de ar, hipóxia na emergência, né? Então, também é um paciente que, se a gente não tomar uma providência rápida, ele vai estratificar, ele vai virar classe 1 e logo ele vai também parar. Já o classe 3 é aquele paciente que ele respira razoavelmente bem, ele tem batimentos cardíacos, né? Mas ele possivelmente vai apresentar aí um comprometimento hemodinâmico. E essa, qual que seria a gravidade desse comprometimento hemodinâmico? A gente não sabe. Por isso que a gente precisa substadiar pela gravidade da hemodinâmica. Será, às vezes, uma hemorragia muito profusa? Será uma desidratação muito grande que está levando a um choque oculto, né? Então, é preciso investigar, mas esse seria o nosso classe 3. Já o nosso classe 4, ele é praticamente aquele paciente que vai para uma consulta eletiva, né? É um paciente que não corre risco, é um paciente que ventila e respira bem, é um paciente que tem certa estabilidade hemodinâmica também, então por isso aí que ele é classificado lá no 4, né, por não correr tanto risco, certo? Bom, então vejam que por que que eu estou colocando esse slide para vocês e o que eu gosto muito de chamar a atenção dos alunos em relação a esse slide. Porque vocês não podem se esquecer que a principal palavra no classe 1 e no classe 2 é respiração, oxigênio, presença de oxigênio para esse cérebro ficar vivo e poder auxiliar, né, o corpo, comandar o corpo a fazer toda a sua organização para também responder de algum modo, seja com efeitos compensatórios ou não, essa dinâmica da emergência, certo? Seguindo, então, e quando nós temos pacientes, né, na mesma classe, né? Vamos supor, nós estamos lá fazendo um plantão, eu e você, e de repente toca a campainha, chega lá 2, 3 pacientes de uma vez, né? E a gente rapidamente ali classifica esse paciente, por exemplo, como um paciente classe 2, né? O que qual vai ser o critério para a gente escolher qual desses pacientes nós vamos atender mais rápido ou que precisa de um atendimento mais rápido? Justamente a consciência, porque se esse animal está inconsciente, é porque o cérebro desligou, apagou. Então, obviamente, ele é mais grave. Depois, dentro da mesma classe, a gente vai avaliar a respiração, quem respira pior que quem, né? Depois a perfusão periférica e, óbvio, a gente vai levar em conta a história do que aconteceu através da ficha CAPUM, né? Onde nós vamos avaliar a cena, onde nós vamos avaliar antecedentes mórbidos, alergias, nós vamos avaliar se por acaso qual foi a última refeição, quais medicamentos esse paciente toma e assim por diante. Ou seja, é praticamente uma anamnese da própria emergência, certo? E como que a gente avalia a consciência? Se nós fôssemos parar para avaliar, fazer uma avaliação com calma desse paciente, nós iríamos avaliar usando a escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma de Glasgow, ela é bastante complexa, né? Ela é uma escala aí de 18 pontos, mas imaginem vocês, como que nós vamos, num atendimento emergencial,
avaliar 18 testes, né? É muito mais demorado. E o nosso animal está lá, morrendo. Então, o que a gente utiliza no momento da emergência para poder avaliar a consciência? A gente acaba utilizando a escala que o próprio bombeiro ou que o SAMU utiliza com a gente também, que se chama escala AVDN, onde A é o paciente que está alerta, é aquele animal que está prestando atenção em tudo que está acontecendo, independente da emergência que ele esteja, né? Então, passa alguém, ele acaba olhando, alguém pega, faz um barulho, ele está observando. Então, esse é o paciente que está alerta. Já o V é de estímulo verbal, ou seja, é aquele paciente que está mais prostrado, geralmente ele tem um olhar mais fixo e ele não interage tanto com o ambiente. E ele só começa meio que prestar atenção ou ele acorda, desperta, quando você chama ele, tipo, Totó, olha aqui. E aí ele acaba olhando para você, acaba tendo essa consciência naquele momento de um estímulo verbal. Já o D é aquele paciente que nem com o estímulo verbal ele presta atenção ou ele desperta, né? Então é preciso fazer um estímulo doloroso. E aí, geralmente, a gente pinça, né, aqui a falange desse paciente, como se a gente fosse fazer um teste neurológico mesmo, de dor profunda, né? E esse animal acaba respondendo, mas não tão consciente, porque ele já está muito aprofundado em consciência. Então, essa resposta que ele tem é o quê? Quase que um reflexo, ou seja, ele puxa o membro, ele pode às vezes até se assustar, se levantar para poder puxar o membro pela dor, mas é um paciente já bem mais grave. E por último, o N é aquele animal que nem com reflexo de dor ele responde, ou seja, ele está completamente inconsciente. A gente falaria aí que ele provavelmente já estaria num coma, né? Então, obviamente, quanto mais próximo do A esse animal estiver, melhor na classificação dele. E quanto mais baixo, mais perto do N ele estiver, pior para a classificação dele também. Em relação, pessoal, à respiração. Respiração é uma coisa difícil, porque assim, cada um às vezes avalia de um modo. Então, um jeito muito rápido, prático da gente avaliar a respiração é boa respiração, uma respiração que eu não gosto, é aquela respiração que eu sei que não está normal, mas ao mesmo tempo é uma respiração que não está, por exemplo, provocando uma cianose naquele paciente, é uma respiração que aquele paciente está, sim, com uma respiração alterada, às vezes até dificultosa, mas que pelo menos para aquele instante não vai contribuir para correr risco de vida. Embora, se ele se mantiver nessa respiração por um longo tempo, isso sem dúvidas vai acabar prejudicando. Ele pode sim entrar até numa classificação de classe 1. E a respiração que eu não posso é aquela respiração que a gente sabe que é impossível o animal estar respirando daquele jeito e a gente considerar que ele está ventilando o normal, ou que ele está fazendo uma troca gasosa adequada, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aí nos estágios de vocês e tal, aquele animal que chega, por exemplo, com crise respiratória, um colapso de traqueia bastante importante, que faz aqueles barulhos, né, durante a respiração. Então, essa respiração é uma respiração que eu não posso. Então, respiração boa, respiração ok, é uma respiração que eu não gosto, né? E a última é a respiração que eu não posso. É um jeito rápido da gente avaliar. Pessoal, em qualquer uma das duas últimas, ou seja, se a respiração tiver minimamente alterada ou bastante alterada, ou seja, se a respiração não estiver normal, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o quê? Entrar com oxigênio para esse paciente. Né? Se o oxigênio vai servir, se ele vai estar respirando ou não está respirando, isso daí é algo que a gente vai avaliar depois. Mas a oferta de oxigênio rápida na emergência, ela faz muito sentido e ela auxilia muito na sobrevida dos pacientes no atendimento emergencial, tá? Bom, e aí? E como que nós vamos atender uma emergência?
né? Ah, começo fazendo o quê? A maioria dos veterinários tem uma tara, né, em pegar a veia. Acha que se pegar a veia, meu Deus, salvou, tô tranquilo. Por quê? Porque associa muito assim, a gravidade, eu preciso de um acesso para poder fazer medicação. Mas, pessoal, tá errado, né? O atendimento emergencial, ele precisa seguir um protocolo, que é um protocolo que foi amplamente estudado, inclusive em seres humanos, né? Que é a orientação pelo ABC. E aí, depois fique à vontade. A, B, C, D, E, F, tem até todas as letras do alfabeto que vocês quiserem. Mas os três primeiros que a gente precisa avaliar é A, depois o B e depois o C. E aí, o que, que seria, então, por exemplo, o A? O A, nós vamos avaliar vias aéreas, nós vamos avaliar a ventilação do paciente. Em B, nós vamos avaliar, diferente de ventilação, nós vamos avaliar respiração. Respirar e ventilar são coisas diferentes. Ventilar é o ar entrar no pulmão e sair para fora. A respiração, ela é literalmente a troca gasosa, tá? E depois que eu avaliei A e B, é que eu vou me preocupar com C. É só em C que eu vou me preocupar em canular esse paciente, que eu vou me preocupar em ver pressão, que eu vou me preocupar em ver uma temperatura, ou seja, que eu vou me preocupar com a parte de circulação, certo? Porém, pessoal, no consenso atual, o consenso mais novo que nós temos, agora nós temos uma letrinha a mais aí desse ABC. Então agora a sequência correta não é mais ABC, e sim XABC. Zeca, e o que é esse X? X, pessoal, é a questão das hemorragias muito grandes, hemorragias profusas, hemorragias que colocam esse paciente num risco de vida muito grande, tá? Então, vamos supor, estamos lá de plantão, chegou um paciente, foi atropelado, uma fratura aberta de tíbia, né? Chega aquele osso para fora, tutor desesperado, gritando, o cachorro com dor, tem presença de sangramento, mas e esse sangramento? É um sangramento que tá, a gente está perdendo, né? Esse paciente está perdendo tanto sangue que se eu não fizer algo naquele momento, ele pode, por exemplo, perder tanto sangue que vai diminuir tanto o débito cardíaco dele a ponto dele entrar numa parada. Se isso acontecer, a primeira coisa a se fazer é, de fato, conter a hemorragia. Agora, para quem já atendeu aí bastante fraturas, inclusive fraturas abertas, né, por atropelamento, sabe que são fraturas que às vezes não sangram muito. Então, por exemplo, esse paciente não está sangrando muito, embora tenha uma fratura aberta. Eu vou começar por onde? Vou me preocupar com a ferida, com o osso que está para fora, com o sanguinho ali que está saindo? Não. Eu vou me preocupar primeiro em A, B e depois o C. Tá? Até porque tem várias outras coisas, por exemplo, num trauma, como um atropelamento, que vão comprometer muito mais seriamente a vida desse paciente do que simplesmente um osso para fora, uma fratura aberta. É que é feio, né? Então as pessoas acabam associando o quê? Se é feio, se tem coisa fora do lugar, meu Deus do céu, precisamos correr porque isso é grave. Quando, na verdade, outras coisas são muito mais graves. Né? Às vezes, coisas silenciosas, coisas que os nossos olhos não veem, que a gente precisa, talvez, de exames, precisa do auxílio de imagem, ou até de procedimentos invasivos, como é o tema da palestra de hoje, para que a gente possa descobrir e que, de fato, possam ser muito mais graves para aquele paciente do que simplesmente uma fratura exposta, certo? Bom, continuando então. E qual é o único caso em que nós vamos inverter? E ao invés de fazer um atendimento ABC, nós vamos fazer CAB. Alguém saberia aí me dizer? Alguém consegue pensar rapidinho aí? Pessoal, CAB, quanto que nós vamos começar pela circulação? Em um único caso, quando esse paciente estiver parado. Ou seja, o paciente está parado, adianta eu ir ver se ele está respirando? Com certeza ele não vai estar respirando. Com certeza ele não vai estar ventilando. Então, não
adianta eu começar pelo A e B, porque o paciente já está parado, né? Então, aí sim, nós vamos o quê? Começar o protocolo, né, de reanimação cardiorrespiratória, como diz, como manda o protocolo, e aí, como é uma parte de reanimação, ela entra em C. Então, é o único caso em que a gente faz CAB. O animal não está parado. Independente de qual for a emergência, nós sempre vamos atender X, A, B, C. Ok? Muito bom. Pessoal, qualquer dúvidas que vocês tiverem, vão anotando. Assim que eu terminar aqui a apresentação, a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas, e vocês fiquem à vontade, ok? Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho de A, né? A, que é o ar, a ventilação. Então, por que era importante? Para que a gente possa identificar as hipoxissemias, hipercapnia e também facilitar a ventilação. Dentro desse A do ABC, a gente tem 3 manejos ou 3 intervenções. E aí, qual que seria a primeira? Manejo básico. Como o próprio nome diz, é fazer o básico, né? A segunda, quando o básico não funciona ou não é suficiente, nós vamos para o avançado. E já quando nem o avançado funciona, nós vamos para o cirúrgico. Então, o que seria o manejo básico de A, ou seja, de ar? Desobstrução. Quantas e quantas vezes a gente já não atendeu pacientes que chegam em emergência, chegam cianóticos, a língua roxa, mucosa pálida, inconsciente, ou seja, praticamente desmaiado, né? E aí todo mundo lá tentando canular, ver o que está acontecendo, auscultando o bicho, quando na verdade era só abrir a boca e fazer assim e tirar, por exemplo, um corpo estranho. Ou, por exemplo, tirar uma secreção mais grosseira que poderia ter em cavidade oral, né? Por exemplo, eu nunca vou me esquecer, teve um paciente que ele tinha um tumor em palato mole e esse tumor ele ulcerou, ele começou a sangrar e formou um coágulo enorme na orofaringe desse paciente. E ele chegou com uma falta de ar lascada. Foi simplesmente pegar, introduzir uma pinça com uma gaze e tirar esse coágulo. Esse paciente logo já teve uma melhora significativa da parte respiratória. Ah, meu Deus, mas era um tumor no palato mole, isso daí tinha que operar? Tinha. Mas vai adiantar eu operar um bicho morto? Não. Então, primeiro eu preciso garantir que ele fique o quê? Vivo, né? E para garantir que ele fique vivo, eu preciso seguir o protocolo XABC, né? Bom, o que mais a gente tem em básico? A gente tem o auxílio do oxigênio, como eu falei para vocês, que é importantíssimo, e podemos aí fazer uso do laringoscópio. O laringoscópio não serve só para a gente entubar o paciente, ele serve também para a gente examinar a cavidade oral desse paciente. E quando esse manejo básico não é suficiente, nós vamos passar para o manejo avançado. Esse manejo avançado agora entra bem no tema da nossa palestra, porque agora começam o quê? Os procedimentos invasivos. Primeiro procedimento invasivo que a gente tem, intubação orotraqueal. Quando que eu vou intubar esse paciente? Nos casos que esse animal não respira bem, ou está com dificuldade de respirar, ou praticamente não respira, ou então se ele tiver até numa agonia respiratória. Qual que é o objetivo da intubação? Melhorar o fluxo de ar, a ventilação, para que esse ar inspirado, né, chegue até os pulmões e lá ele vai fazer a troca gasosa, vai fazer acontecer aí a respiração, certo? E pode ser que em alguns casos a gente tenha também que fazer uso de alguns fármacos para nos ajudar a melhorar essa parte ventilatória ou até respiratória do paciente também. Então aqui a gente tem um pacientezinho, né, que chegou numa emergência nossa e aqui a gente consegue perceber que ele está entubado, inclusive está com a mangueira de oxigênio acoplada no próprio tubo e monitorado aqui, ligado ao monitor. Bom, e quando nem o manejo intermediário, né, ou manejo avançado
consegue resolver o problema desse nosso paciente, esse problema de A, dessa primeira parte de ventilação do ar, né? Aí a gente vai ter que partir para procedimentos mais invasivos ainda, né? Porque a gente chamaria aí de procedimentos quase que cirúrgicos. Então, aí a gente precisa entrar ou com a punção cricoide, ou com a cricotireoidostomia, ou ainda com a traqueostomia. Nós vamos falar de dois desses procedimentos. O primeiro procedimento é a punção cricoide ou a cricotireoidostomia, que visa o quê? A gente encontrar a área onde fica a membrana cricotireoide, ou seja, logo na sequência da cartilagem tireoide, entre a tireoide e a cartilagem cricoide, nós temos uma membrana. E aqui nós vamos poder fazer a inserção, por exemplo, de um catéter, ou às vezes até de uma sonda, né? Por quê? Por menor que seja esse orifício, já vai ser algo muito grande para quem não respira, né? Imagine vocês com uma angústia respiratória, puxando o ar não entrando aí para acontecer a respiração. Qualquer a abertura maior que tiver, que possibilitar que o ar consiga entrar, mesmo que não seja completamente suficiente, mas é de grande ajuda. Agora, caso somente essa punção ou a sondinha ali nessa área não se resolva, aí a gente tem então a opção do quê? Da traqueostomia, né? A traqueostomia é um procedimento um pouco mais grosseiro, principalmente porque é uma sonda de calibre maior, né? A, a, a traqueostomia também pode ser feita na sala de emergência. Esse paciente não precisa ser necessariamente anestesiado para poder fazer. Zé, mas como que você vai abrir a traqueia do bicho, o pescoço do bicho e o bicho acordado? Calma, que eu vou explicar. Bom, tem casos e casos na emergência. Essa cadelinha, por exemplo, ela chegou com um colapso de traqueia bastante importante na emergência, né? E o que aconteceu? Imagina vocês, o paciente já está em estado grave, já está respirando pouco, né? Já tinha idade. Eu vou anestesiar um paciente desse na emergência? Não sou louco. O que a gente fez? Era um paciente que já estava oscilando consciência. Por quê? Porque já estava com falta de oxigênio. A gente simplesmente foi preparando tudo, deixando tudo preparado para a traqueostomia. Na hora que essa paciente desmaiou, a gente rapidamente fez a tricotomia, fez a sepsia, com o uso de uma agulha mesmo, hipodérmica, a gente faz a incisão, uma pincinha mosquito, a gente divulsiona ali a musculatura, encontrou ali a traqueia, faz um piquezinho e tchum, já coloca o tubo, né? Então, vejam, eu não precisei anestesiar esse paciente, eu aproveitei a inconsciência desse paciente para que eu conseguisse fazer esse procedimento. Zé, mas e quando esse paciente está ali naquela angústia respiratória, precisamos colocar a traqueostomia, fazer a tráqueo para dar conforto respiratório, esse paciente não desmaia de jeito nenhum, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai ter que acabar sedando o animal, né, anestesiando para conseguir, de fato, fazer um procedimento mais seguro com ele também, tá? Bom, seguindo. Quais materiais, então, seriam necessários para o nosso atendimento de A? Primeiro, o laringoscópio, como eu falei para vocês. Segundo, o tubo orotraqueal. O terceiro seria parecido com o tubo orotraqueal, mas é o tubo de traqueostomia. As fontes de oxigênio, que pode ser tanto o cilindro de oxigênio, como também pode ser o quê? O próprio concentrador de oxigênio, tá? E, por fim, a gente tem também o Ambu, né? Esse daqui é o Ambu de verdade, tá, gente? Ambu é uma marca, todo mundo tem mania de chamar o balão de oxigênio de Ambu, é igual o Bombril, é palha de aço, Bombril é marca, é a mesma coisa o Ambu também é uma marca, né? Mas seria aí o nosso balão de oxigênio, certo? Muito bem. E em B,
que nós vamos ver em B? Em B, pessoal, a gente precisa garantir, a gente já sabe que A, se passou por A, é porque o ar está entrando, né, passando lá na laringe, na traqueia, chegando até o pulmão, mas isso não quer dizer que esse animal respira. Só quer dizer que ele está ventilando. Aí nós precisamos avaliar se ele está respirando bem. E a grande maioria dos casos onde essa respiração não acontece, embora o ar entre na árvore respiratória, é o quê? Problemas relacionados ao tórax ou, às vezes, algum problema sanguíneo, como, por exemplo, uma anemia muito grave, né? Ou problemas relacionados diretamente no quê? No órgão que faz a respiração, que é o pulmão. Como, por exemplo, um edema pulmonar, né? No edema pulmonar, para quem já viu, o que acontece? O ar ele entra, né? O animal consegue respirar, mas o alvéolo está lotado de líquido, está lotado de edema. E esse ar não consegue o quê? Atravessar o alvéolo para poder fazer a troca gasosa. Certo? Então, é aí que a gente vai precisar agir, inclusive com alguns procedimentos invasivos, que é o tema da nossa aula. Então, de procedimentos, a gente vai ter a oxigenoterapia, como eu falei para vocês, o animal não respira normal, primeira coisa, oxigênio. Segundo, toracocentese, porque eu preciso avaliar. Esse bicho não está respirando bem por quê? Será que ele tem líquido dentro do tórax? Será que ele tem ar? Será que é um pneumotórax, né? E em algumas situações a gente vai ter que acabar utilizando realmente o tubo torácico. Aqui, então, é uma foto, né, de um colega realizando o procedimento de toracocentese. Então, a gente faz uma janela, né, uma tricotomia nos espaços intercostais e, com o uso de uma seringa, uma torneira de 3 vias e um scalp, nós vamos drenar, olha aqui esse líquido como estava sanguinolento. Tá? Nós vamos drenar, então, a quantidade de líquido que está presente nesse tórax. E por que que ela entra na classificação de B, né? Porque esse animal respira, o ar entra, só que na hora que esse ar tenta expandir os alvéolos, expandir o pulmão, esse pulmão não consegue o quê? Expandir. Por quê? Porque tem líquido lá dentro da cavidade competindo com a expansão do pulmão. Então, a gente precisa retirar esse líquido, assim como também se fosse ar, se fosse um pneumotórax, a gente também faria a mesma coisa, certo? E no caso do tubo torácico, essa paciente aqui, ó, foi uma paciente que eu atendi num plantão, ela se acha muito forte e ela resolveu brigar com a pitbull da casa, né, para variar os pinchers se achando aí o reizinho da cocada preta. E vejam que ela foi para emergência, ela tem uma perfuração aqui de pele, não posso dizer ainda que é uma perfuração torácica, mas era, né? E ainda assim, olha só esse bicho, de focinheira. Então, imaginem aí como que foi super tranquilo de atender esse animal. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Perfurações em áreas de tórax precisa ser avaliada. Como que a gente avalia isso, Zé? A gente vai introduzir uma sonda uretral, ou às vezes até uma sonda nasogástrica, que é maior, para ver quanto que essa sonda vai entrar. Porque se essa sonda entrar e bater aqui, ó, isso quer dizer que foi só uma ferida. Agora, se essa sonda entrar, e entrar, e entrar, e entrar, e entrar, e entrar, ou seja, temos um túnel aí, tem um caminho, e esse caminho provavelmente está levando para onde? Para dentro do tórax. E foi exatamente o que aconteceu. E aí não tem jeito, é um procedimento cirúrgico, né? E quando nós levamos essa cadelinha para a cirurgia, eu chamo de cirurgia Kinder Ovo, né? Só depois que você abre que você vai descobrir o que tem dentro. O que acontece? Olha lá, essa cadeirinha perdeu toda a musculatura intercostal e tinha fratura de 3 costelas. Então, nós fizemos ali o alinhamento das costelas, tentamos realinhar, tentamos ali recolocar as costelas no lugar com o uso de fio, né? Fio normal, mesmo fio de nylon, para não ter que usar cerclagem, mas vejam que ela perdeu toda a musculatura intercostal.
E a musculatura intercostal dela, pessoal, a musculatura intercostal é o segundo principal músculo que auxilia no processo respiratório, vindo logo depois de quem? Do diafragma, né? Então, depois, né, continuando a cirurgia, a gente também notou que esse animal tinha tido uma contusão e um ferimento no pulmão. Então, precisou também fazer uma lobectomia, que é a retirada de uma parte do pulmão. E quando é feita essa cirurgia, sempre vai acontecer pela própria respiração, o ar vai acabar saindo. Então, esse animal vai ficar constantemente como se fosse o quê? Em pneumotórax. Por isso que no pós-cirúrgico desse paciente, ela ficou com um tubo torácico. Ou seja, era um tubo que entrava lá no tórax e que, nas primeiras 24 horas da internação dela, a cada 5 minutos, inicialmente, a gente tinha o quê? Que sugar, né? Que abrir esse tubo e sugar o oxigênio ou o ar, né? Que o pulmão soltava. E aí, conforme ela ia melhorando o processo respiratório, conforme ia passando as horas, essa pressão negativa estabelecida no tórax já ajudava na própria cicatrização do pulmão, então ia soltando, né, vazando menos ar dentro da cavidade, e aí a gente foi espaçando os momentos que a gente ia retirando esse ar. Então começou de 5 em 5 minutos, depois passou para 10 em 10, 15 em 15, meia em meia hora, uma em uma hora, até ela chegar na alta da internação dela. Né? Aí ela já foi embora sem o tubo, por quê? Porque já não estava mais formando pneumotórax esse paciente. Então é o uso aí de um tubo torácico, que também é um procedimento invasivo na emergência. E em C, pessoal? Passamos aí pelo A, pelo B e agora estamos em C. O que a gente vai avaliar em C? O que a gente vai fazer de invasivo em C? Primeira coisa, a abdominocentese. Né? Do mesmo modo que a gente precisa averiguar se tem líquido, se tem ar dentro da cavidade torácica, nós também precisamos avaliar numa emergência, principalmente as emergências traumáticas, né? Se por acaso tem presença de líquido no abdômen. Hoje, o padrão ouro para poder avaliar isso é com o FAST, é um ultrassom que a gente utiliza, mas não para fazer o ultrassom como vocês conhecem o exame, mas sim para averiguar 4 pontos do abdômen para verificar se tem presença de líquido. E que líquido pode ser esse aí dentro do abdômen? O primeiro, sangue, né? Uma hemorragia interna. O segundo, pode ser urina, né? Às vezes, por exemplo, num trauma, pode romper a bexiga e ter urina. E se isso acontecer, logo tem que ser encaminhado também para a cirurgia. Mas também tem outras condições que pode formar líquido no abdômen, que a gente conhece como ascite, e que também pode levar esse paciente a uma emergência, né? Então vejam só, por exemplo, a barriga desse querido paciente aqui. Olha o tamanho que estava o abdômen. Olha o tanto de líquido que estava esse abdômen. E por que isso é uma emergência? Porque sua barriga vai explodir? Não, de jeito nenhum. Isso é uma emergência porque com o abdômen tão cheio de líquido desse jeito, imagina a pressão que não está fazendo dentro do abdômen e comprimindo todas as vísceras abdominais. Além disso, como que o diafragma, o tórax dessa paciente aqui vai conseguir se expandir se quando ele tenta vir para cá, quando ele tenta fazer expansão do diafragma, esse diafragma não tem espaço abdominal para poder se expandir. Por quê? Pela quantidade de líquidos. Então, por isso é necessário fazer a abdominocentese, retirar essa quantidade de líquidos para que o animal tenha, inclusive, um conforto respiratório também. Certo? Muito bem. Outra técnica invasiva em C é a punção da safena. A safena é o vaso, desculpem, que fica lá no membro pélvico do paciente, e a safena a gente utiliza como um recurso de emergência para canular o paciente.
né? Às vezes o paciente chega hipertérmico, chega com a pressão super baixa, né? E a gente não consegue achar a veia cefálica. Fica lá, fica todo mundo tentando, fica lá, botando catéter no bicho, espetando o bicho, o tempo passando, segundos e minutos passando, e esse paciente super grave, quando tentou pegar a safena uma vez, já não deu certo, a safena está muito pequena, o que a gente faz? Desculpa, a safena não, a cefálica. O que a gente faz? Já vai para a safena, porque na safena nós conseguimos abrir a pele. Isso daqui, ó, é justamente o que eu estou dizendo para vocês. Claro que esse paciente aqui podia estar, né? Essa foto não está perfeita, por quê? Porque não tem uma tricotomia aqui em volta, pelo menos. Mas seria o quê? Faz a tricotomia com a ajuda de uma agulha hipodérmica mesmo, faz uma incisão aqui nessa região, né, da patinha, né, do membro pélvico do paciente, vocês vão ver a safena. A safena vai estar na frente de vocês, aberta, não tem como errar o vaso. O que a gente faz? Pega o catéter, insere o catéter ali na safena e pronto, agora eu tenho um vaso peco. Lembrando que, pessoal, esse vaso esse catéter pode ficar nesse vaso no máximo 24 horas. Por isso que é um vaso de emergência. Não é um catéter que é para ficar dias lá na internação. Esse catéter, nesse vaso, principalmente se a gente fizer aí a dissecação da safena, é simplesmente para a gente conseguir estabilizar o paciente. Depois que estabilizou, a gente troca o acesso, passa o acesso para a veia cefálica, né? E aí sim a gente dá continuidade no procedimento, no processo de internação desse paciente, ok? Mas também é um procedimento invasivo e que assim ajuda demais da conta a salvar vida na sala de emergência. Depois, também sendo aí um procedimento invasivo, né, a gente tem a canulação, o acesso venoso. Aqui, sim, está sendo feito na veia cefálica, né, então também é considerado um procedimento invasivo, né, lembrando que precisa fazer a tricotomia, precisa limpar essa pele antes de colocar o acesso para evitar flebite, né, na internação, para evitar infecções cruzadas. Então é muito importante higiene na hora de for colocar acesso no paciente, certo? E na sequência a gente tem a sonda uretral, que também é considerada um procedimento invasivo na emergência, né? Principalmente quando a gente fala de obstruções, e aí a gente está falando principalmente desse paciente aqui do nosso lado direito, né, que é um gatinho, então vejam aqui o pênis, né, pequenininho, em forma de triângulo, né? Então a gente conseguiu aí sondar esse paciente porque ele estava obstruído, né? Então, isso dá um alívio muito grande, porque a gente consegue esvaziar a bexiga. Vejam só a coloração dessa urina, como estava lá dentro da bexiga, né? Então, esse procedimento, ele serve tanto como tratamento, como diagnóstico também, tá? E a manutenção, né, dessa sonda depois, isso daí também vai ajudar no próprio prognóstico do paciente, porque vai evitar com que ele novamente obstrua, né, pelo menos aí enquanto ele tiver com a sonda no pênis ou na uretra, para não dizer pênis, porque a gente também poderia sondar fêmeas também, certo? Então, a sonda uretral também é de extrema importância e consideração aí para esse nosso atendimento emergencial. E por fim, a sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica, que é uma sonda maior que a sonda uretral, é uma sonda que entra pela narina, passa pela faringe, passa pela laringe, desce o esôfago e vai parar lá no estômago. Essa sonda, pessoal, ela não serve, ao contrário do que todo mundo acha. Para que serve sonda nasogástrica? Para dar comida para o bicho. Está completamente equivocado quem pensa isso. Um dos objetivos é realmente alimentar o animal que não está comendo na internação, né? E que não quer se alimentar espontaneamente, então a gente consegue ter essa via de acesso ao estômago e colocar a comida, né, o alimento direto lá no estômago pela sonda,
Mas, muito mais do que colocar, a sonda nasogástrica também serve para tirar. Então, principalmente aqueles pacientes que não param de vomitar na internação, fez serênia, fez ondansetrona, fez medicação, tudo, esse bicho não para de vomitar, precisa passar a sonda nasogástrica para aspirar o conteúdo do estômago. E por que que eu falei, lembra que eu falei para vocês? Nos ajuda em diagnóstico. Por quê? Quanto menos aspirado vier na seringa, isso quer dizer que esse animal está melhorando. Quanto mais aspirado vier na seringa, isso quer dizer que esse animal ainda está ruim. Ou seja, isso também é um diagnóstico para a gente. Talvez não necessariamente ali no momento de emergência, mas levando em consideração a UTI como uma extensão, ou a internação como uma extensão do atendimento emergencial também. Certo? Bom, dúvidas? Agora eu deixo aberto aí para que a gente possa bater um papo, conversar um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Ninguém, gente. Meu Deus. Então, ou foi muito bom, ou foi muito ruim. Ninguém quer perguntar nada. Tem uma pessoa Acho que digitando, tem um doutor. chat. Eu abri aqui, deixa eu ver se vai. É que não tá. Agora mostrou o chat aqui para mim. Boa noite. Em relação à sonda uretral, por quanto tempo o animal pode ficar sondado? E nesses casos, fica internado ou pode liberar para casa? Pessoal, sonda uretral é um problema, tá? Por quê? Porque a sua pergunta, Luana, pode ter muitas variáveis. Sonda uretral, em tese, como ela é um procedimento invasivo, ela deve ser feita da forma mais asséptica possível. Ou seja, com pano de campo, com luva estéril, né? E o que que a gente mais vê quando o povo vai colocar a sonda? Pega com luva de procedimento, quando usa a luva, né? Campo estéreo, então, para quê, né? Vai lá, um segura o pênis ou abre a vulva, o outro procura isso, procura aquilo, a sonda passando no pelo do bicho, caindo em cima da mesa, introduzindo no paciente. Essa sonda está completamente, o quê? Contaminada. Então, se a gente faz um procedimento de sondagem adequado, né? Essa sonda ela pode ficar mais tempo no paciente. Quanto mais porcamente essa sonda foi colocada nesse paciente, mais rápido ela precisa ser tirada, tá? Então, isso pode variar bastante. Agora, vamos supor, sua pergunta é assim, vamos supor que tem um gato que foi obstruído, que chegou em emergência, a gente conseguiu sondar. Quanto tempo essa sonda fica? Aí também muda, por quê? Porque depende. A gente precisa com a sonda, como a sonda ela também serve para o diagnóstico, tá entupindo, não tá entupindo, tá conseguindo esvaziar essa bexiga, tá conseguindo lavar essa bexiga também, né, durante o procedimento que a sonda, durante o tempo que a sonda tiver nesse paciente. Ela pode ficar aí pelo menos uns 3 dias nesse animal sem problema, né? Mas isso pode variar de animal para animal, de caso para caso também. Então, por isso que a gente precisa sempre avaliar cada caso com a sua necessidade. Se de repente, por exemplo, é um animal que está internado, vai ficar 7 dias internados, né? E vai ter que ficar sondado, seja para a gente poder aferir débito urinário, enfim, qualquer coisa que valha, aí a gente precisa trocar a sonda também, certo? E em relação se pode liberar para casa ou não, pode liberar para casa, mas aí é complicado, né? Porque aí a gente depende da boa vontade do bicho e do tutor para poder ficar com essa sonda quieta. Tem muito animal que põe a boca, que fica tentando tirar, ou que bate a pata, o tutor olha, tem tutor que não olha, então também varia de acordo aí com cada caso. Por isso que isso daí tem que ser muito bem avaliado, não é uma coisa que a gente bate o martelo ali e fala, é isso e acabou. Tá certo? Mais alguém? Estamos Ouvindo? bem. Então, tá bom. Bom, eu acredito que eu estava respondendo uma pergunta da Luana e já tinha finalizado. E estou aberto aí, caso alguém tenha mais alguma dúvida, estou à disposição.
Mais ninguém? Ou tá com vergonha de falar no microfone, deixa só eu falando, Eu né? tenho uma. É que o chat eu não tô conseguindo escrever, porque eu acho que ele tá. Agora liberou. Fala comigo, não tem problema não. Vou falar no áudio, então. Sobre a questão da ruptura da bexiga, o primeiro passo seria fazer o raio-x com contraste para eu saber onde rompeu, ou fazer tipo uma abdominocentese e dosar a creatinina para eu saber se tem urina na cavidade. Tipo assim. É assim, ó, vamos supor. Também isso deve depender do caso, né? Se você está atendendo uma emergência que é decorrente de um trauma, por exemplo, uma queda, uma pancada muito forte, um atropelamento, né? A abdominocentese, ela é super importante porque você vai conseguir ver o líquido ali saindo. Agora, pensa comigo, até você fazer um exame de creatinina, imagina que você está num plantão de madrugada de sábado para domingo, você vai fazer isso aonde? Muito difícil conseguir fazer, né? Então, imagine, quando que vai ter um líquido na cavidade? Só pode ser sangue, ou só pode ser, na maioria das vezes, ou na outra maioria das vezes, urina, né? Principalmente se for uma sequência do quê? De um processo traumático, né? Se ele nunca teve, por exemplo, formação de líquido em cavidade, coisas do tipo, só pode ser urina, né? Agora, por que não precisa fazer raio-x, e principalmente contrastado, né? Para ver onde rompeu, porque independente onde rompeu, o procedimento vai ser cirúrgico, e o cirurgião vai ter que resolver isso na hora que o bicho estiver lá com a barriga aberta, né? Na laparotomia, tá? E também lembrando que, pessoal, muito, 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 muito difícil hoje a gente fazer raio-x durante atendimento de emergência. Raio-x, a gente tem que manipular o animal. Tem que fazer o animal ficar quieto. Tem que fazer o animal ficar parado. Tem que conter o animal. Imagina um animal que está, por exemplo, com alguma dificuldade respiratória, a gente leva para raio-x e vai posicionar. Esse bicho pode parar na mesa do raio-x. Por isso que hoje o padrão ouro de diagnóstico, inclusive talvez até melhor do que a cistocentese, seria realmente o FAST, né? O AFAST, principalmente, que é o de abdômen. Então, a gente vai ter ali 4 pontos no abdômen, que a gente coloca o ultrassom e vai ver se tem líquido livre. Se tiver líquido livre, aí se eu quiser ser muito minucioso, eu posso sim fazer uma cistocentese na sequência, porque eu quero saber que líquido é esse, porque pelo ultrassom eu não vou saber se é sangue ou se é urina, eu só vou ver que tem líquido. Sim. Aí, fazendo a cistocentese, a gente vai conseguir descobrir a cistocentese. Fazendo a abdominocentese, a gente vai conseguir, né, ter uma noção. Obviamente, se for corado, provavelmente seria sangue, e se não for, se for um líquido mais claro, ainda que amarelo, que seja, a gente vai ter ali a presença de urina, tá? Nesses casos que você falou, de avaliação, de creatinina, avaliação do líquido, essas coisas, isso é só realmente quando a gente tem um processo de ascite, algo desse tipo, mas não numa emergência, principalmente uma emergência traumática. Só mais uma coisa, eu não sei se tem a ver, mas nesse AFAST eu consigo diferenciar do piotórax, que o piotórax seria um líquido do abdômen, né, que não é inflamatório, é infeccioso. Eu consigo diferenciar também? Você consegue diferenciar um pouco melhor, porque você vai ver um pouco mais de celularidade, como muda a consistência do líquido. Me fugiu o nome agora do trem do ultrassom, gente, peraí que eu vou lembrar. A coloração que vai aparecer, os tons de cinza, né, que vai aparecer ali do ultrassom, eles vão ser um pouco diferentes do que se fosse um líquido mais leve, mais claro, como uma urina. Mas você não consegue bater o martelo. Você fala assim, é isso. Aí você viu que tem líquido, você tem que fazer a abdominocentese para poder pelo menos ver o que vai vir, né? Mas mais uma vez, por exemplo, a única possibilidade de você ter um líquido infeccioso, né, num atendimento emergencial, é se você tiver ruptura, por exemplo, de um tumor no abdômen,
Porque senão você vai acabar atendendo isso de uma forma mais clínica, entendeu? Então, agora, é o que eu tô te falando. Ah, o bicho foi atropelado, o bicho caiu, o bicho levou uma pancada. Isso é trauma. Trauma, a não ser que seja assim, um alinhamento muito grande de toda a galáxia para ter uma coincidência dessa, né? O bicho que teve um trauma e além disso também acabou tendo, já estava com um processo infeccioso, né? Para poder ter esse extravasamento aí de pus aí para a cavidade também. Se não, com certeza vai ser sangue ou vai ser urina. Entendi, muito obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. Acabou as perguntas? Todo mundo confiante para fazer procedimentos invasivos, então, na emergência? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até combinar um dia de fazer um mini curso e colocar até essa prática para vocês também, tá? Eu me coloco à disposição para poder fazer isso com vocês. Certinho? Acredito que tudo certo. Apareceu acho que um chat. Ah, não, mas não é ninguém falando, não. Não, é link. É link. Bom, acho que foi isso, então. Tá bom, então. Queria agradecer. Muito obrigada, doutor. Foi uma palestra incrível. Foi maravilhosa, cheio de conhecimentos novos aí pra gente sobre emergência. Adorei. Fiquei encantada com essa parte. Queria agradecer também a todos que participaram da nossa palestra, que estavam aí presentes. E é isso, muito obrigada novamente, doutor, foi maravilhoso. Eu também que agradeço a todos vocês pela presença de vocês, bem no feriado. Então, acho que isso é super importante, porque a gente realmente precisa buscar conhecimento, precisa buscar sempre se aprimorar. Agradeço a Lapa mais uma vez, a lembrança do meu nome, a lembrança do Capisvet também, e me coloco à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem futuramente também. Certo? E desculpe, né? Porque assim, é um tema difícil da gente abordar mais detalhado em tão pouco tempo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Tem o pessoal da Lapa que tem meu telefone, tem meu e-mail, se vocês quiserem mandar mensagem para mim, seja por e-mail, por WhatsApp, seja lá o que for, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês também. O pessoal do Moura pode contar comigo para tudo que precisar. Muito obrigada, doutor. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom restinho aí de feriado. E em breve a gente se vê. Valeu. Boa noite, igualmente.